Sincronicidades. O código secreto do universo. Já parou para pensar que as coincidências da sua vida podem ser muito mais do que parecem? E se aquele encontro inesperado, aquela música que tocou no momento perfeito, ou aquele sonho que parecia prever o futuro fossem mensagens de um universo vivo tentando falar com você? Neste vídeo, vamos mergulhar no mistério da sincronicidade, uma força oculta que conecta tudo, da sua mente ao cosmos. Prepare-se para descobrir segredos que podem mudar para sempre como você enxerga a realidade. Vamos nessa? Sincronicidade, o mistério que conecta o universo. Imagine que o mundo que você vê é apenas a ponta de um iceberg cósmico, uma fração da verdadeira essência do universo. Existe uma força invisível, quase mágica, que costura os acontecimentos da sua vida, desde aquele encontro inesperado até a mensagem que chega exatamente quando você pensa em alguém. Esses momentos, que muitos chamam de coincidências, não são obra do acaso. Eles são pistas de uma ordem escondida, um padrão, maior que poucos conseguem enxergar. Essa é a essência da sincronicidade. No coração dessa ideia está o trabalho de Jacobo Greenberg, um neurofisiologista e psicólogo mexicano que mergulhou fundo na conexão entre a consciência humana e o emaranhamento quântico. Ele criou a teoria da rede da realidade, ou rede Lattice, que propõe algo fascinante, um campo quântico que entrelaça pensamentos, eventos e experiências, formando um fluxo de significados que molda como percebemos o mundo. É como se todos nós estivéssemos conectados por fios invisíveis, dançando em harmonia com o cosmos. Mas aqui vem o mistério. Em 1994, Greenberg desapareceu sem deixar rastros. Foi um acidente, ou algo mais sombrio. Suas ideias eram tão revolucionárias que levantam perguntas inquietantes. Por que a sincronicidade, esse conceito que sugere que nada acontece por acaso, assusta tanto quem controla o fluxo de informações? A resposta é simples, mas poderosa. Quem entende e domina esse fenômeno pode influenciar a realidade. Não, é misticismo, é física quântica, uma ciência que diz que seus pensamentos já estão moldando o mundo ao seu redor. Por trás dessa cortina, há quem prefira manter esse conhecimento escondido. A ideia de que tudo na sua vida, cada encontro, cada sinal, é parte de uma dança cósmica maior, desafia a visão de um universo aleatório. Esse saber foi guardado a 7 chaves, porque despertar para seu verdadeiro potencial é um ato de liberdade. As descobertas de Greenberg nos convidam a olhar além do óbvio, a questionar o que nos foi ensinado e a expandir nossa percepção do que significa estar vivo. Você está pronto para dar esse salto? Para ver o universo não como um lugar de acasos, mas como um tecido vivo pulsando com propósito e conexão. A jornada começa aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, curta, compartilhe com quem precisa ouvir isso e inscreva-se no canal para mais conteúdos que vão expandir sua visão do universo. Por que a ciência resiste à sincronicidade? Você já teve um momento em que pensou em alguém e de repente essa pessoa te mandou uma mensagem? Ou talvez um encontro inesperado resolveu um problema que parecia sem solução? Esses instantes que parecem mágicos não são apenas coincidências. Eles são pistas de algo maior, uma teia invisível que conecta tudo na sua vida. Mas se isso é tão real, por que a ciência tradicional insiste em ignorar essas conexões? A resposta está no jeito como a ciência, há décadas, enxerga o mundo, como uma máquina previsível, onde a consciência é apenas um produto do cérebro, nada além de sinapses e neurônios. Essa visão tão rígida descarta qualquer ideia que fuja do controle do laboratório. E é exatamente aí que a sincronicidade, esse fenômeno que o psicólogo Carl Jung descreveu como eventos sem causa aparente, mas cheios de significado, entra em conflito. Para Jung, sincronicidade é como um código secreto do universo, um diálogo entre sua mente e uma rede maior de informações que permeia tudo. Pense naquele símbolo que aparece repetidamente quando você mais precisa de um sinal. Isso não é acaso, é o universo falando com você.
Mas a ciência mainstream não quer saber disso. A teoria de Jung foi empurrada para as margens, tratada como uma curiosidade, nunca como algo sério. Por quê? Porque aceitar a sincronicidade é como puxar o fio de um novelo que desmancharia a forma como o conhecimento é estruturado hoje. Imagine se todo mundo descobrisse que pode acessar diretamente um campo universal de informação, sem precisar de intermediários como cientistas, instituições ou autoridades. Isso abalaria as estruturas de poder que dependem de controlar o que sabemos e como pensamos. Sincronicidade não é só um conceito místico para sonhadores. É uma ponte entre você e algo muito maior. Uma força que conecta suas experiências diárias a um sistema vivo de significados. Cada coincidência que você vive, como encontrar a solução para um problema no momento exato, é um convite para decifrar esse código. Mas, enquanto a ciência tradicional continuar presa a uma visão fragmentada, milhões de pessoas seguirão desconectadas dessa verdade, vivendo como se o universo fosse apenas uma sequência de acasos. E se, em vez de ignorar esses sinais, você começasse a escutá-los? E se a sua mente fosse mais do que um cérebro, um portal para um campo infinito de possibilidades? Essa ideia pode mudar tudo. Antigas sabedorias, novos segredos. A unidade do cosmos. Imagine um universo que não é apenas um amontoado de estrelas e planetas, mas uma mente viva, pulsando com conexões que atravessam o tempo e o espaço. Essa ideia, que parece tão nova, já era sussurrada por civilizações antigas, muito antes de telescópios ou laboratórios. Hoje a física quântica começa a ecoar o mesmo segredo. Tudo está interligado, como fios de uma tapeçaria cósmica. Mas, curiosamente, quanto mais a ciência se aproxima dessa verdade, mais vozes tentam abafá-la, insistindo que somos apenas um acidente biológico num cosmos frio e indiferente. Há milênios, tradições como o estoicismo grego, o taoísmo chinês e o hermetismo egípcio já sabiam que o universo é uno, um organismo vivo onde cada parte ressoa com o todo. Os estoicos chamavam isso de logos, uma inteligência cósmica que conecta tudo, do menor grão de areia à sua própria mente. Para eles, nada acontece isoladamente. Cada evento é parte de uma sinfonia maior, uma simpatia cósmica, que faz o universo vibrar em harmonia. No Oriente, os taoístas viam o Tao como uma força primordial, fluindo em padrões dinâmicos que estruturam a realidade. O I Ching, longe de ser apenas um oráculo, era uma ferramenta para sintonizar essa matriz viva, um mapa para navegar os sinais do cosmos. E no Egito, o hermetismo proclamava: como acima, assim abaixo, como dentro, assim fora. Uma visão que antecipava a ideia moderna de um universo fractal, onde o microcosmo reflete o macrocosmo. Essas culturas, separadas por oceanos e séculos, chegaram à mesma conclusão. A realidade é uma rede de consciência, e nós fazemos parte dela. Mas, com o avanço do pensamento materialista, essa sabedoria foi esquecida, substituída por uma visão fragmentada que reduz o mundo a peças desconexas. Textos antigos, como os da Biblioteca de Alexandria, foram destruídos, e com eles pistas preciosas sobre nossa conexão com o todo. Quem se beneficiou desse apagão? Por que manter as pessoas desconectadas de seu potencial? Hoje, a física quântica sugere que o universo é mais pensamento do que máquina, um sistema onde cada mente está ligada a um campo maior. Estudos recentes, como os que mostram a precisão do I Ching, são ignorados porque desafiam o status quo. E se os eventos sincrônicos, aqueles momentos que parecem mágicos, fossem mensagens desse campo, convites para decifrar a linguagem do universo? E se, em vez de ignorá-los, aprendêssemos a ouvi-los? Isso poderia transformar não só como vemos o mundo, mas como vivemos nele. A sabedoria ancestral e a ciência moderna estão convergindo para uma verdade simples. O universo é um livro aberto, esperando que você aprenda a ler seus sinais. A Revolução Silenciada, de Jacobo Greenberg. No cruzamento entre a sabedoria antiga e a ciência de ponta, um nome brilha com um mistério intrigante. Jacobo Greenberg,
um neurofisiologista mexicano cuja ousadia desafiou tudo o que achávamos saber sobre a mente. Em 1994, no auge de suas descobertas, ele desapareceu sem deixar rastros. Coincidência? Ou um sinal de que suas ideias eram perigosas demais para o mundo? Greenberg acreditava que a consciência não é apenas um produto do cérebro, mas uma janela para um campo universal de informação, e ele tinha provas para isso. Sua teoria, chamada sintergia, propõe algo fascinante. Existe uma rede invisível, o lattice, que permeia toda a existência, conectando pensamentos, emoções e eventos numa dança cósmica. Para Greenberg, o cérebro não cria a consciência. Ele funciona como uma antena, captando sinais dessa matriz universal. No laboratório da Universidade Nacional Autônoma do México, ele conduziu experimentos que pareciam coisa de ficção científica. Em um deles, participantes isolados em câmaras blindadas, sem qualquer contato, exibiam sincronização neural instantânea, como se suas mentes estivessem sintonizadas na mesma frequência, acessando o mesmo ponto do lattice. Esses resultados desafiavam as leis da neurociência convencional, mas se alinhavam perfeitamente com a ideia de que a consciência transcende o corpo. Greenberg foi além. Ele estudou xamãs mexicanos, usando tecnologia avançada para registrar mudanças em seus padrões cerebrais enquanto acessavam informações impossíveis de explicar. Visões de lugares distantes, insights que desafiavam o tempo e o espaço. Para ele, esses fenômenos não eram misticismo, mas evidências de que nossa mente é apenas uma expressão temporária de uma consciência maior, não local, que flui pelo universo. Suas descobertas sugerem que momentos de clareza, como na meditação profunda ou na criação artística, nos conectam diretamente a essa rede, permitindo que sincronicidades, aquelas coincidências cheias de significado, surjam como mensagens do cosmos. Mas por que essas ideias nunca chegaram às capas das revistas científicas? Greenberg, com credenciais impecáveis, foi ignorado pela comunidade acadêmica. Suas evidências nunca refutadas eram inconvenientes demais. Aceitá-las significaria admitir que a consciência é a base da realidade, não um subproduto do cérebro. Isso abalaria os pilares da ciência moderna, da medicina à psicologia, e abriria as portas para validar intuição, criatividade e até fenômenos considerados paranormais. A teoria de Greenberg encontra eco na física quântica, que descreve campos de possibilidades que só se definem quando observados, mas o establishment prefere manter o silêncio. O desaparecimento de Greenberg e a marginalização de seu trabalho levantam uma questão inquietante. Quem ganha ao nos manter desconectados dessa verdade? Suas ideias, que unem ciência e espiritualidade, apontam para um universo onde cada um de nós é parte de um todo maior. E se começarmos a ouvir essas conexões? E se a chave para a realidade estiver dentro de nós, esperando para ser desvendada? Se você está gostando desse conteúdo, curta. Compartilhe com quem precisa ouvir isso e inscreva-se no canal para mais conteúdos que vão expandir sua visão do universo. Despertar cósmico. Como a sincronicidade transforma tudo. Você não é uma partícula perdida em um cosmos frio e indiferente. Você é um fio na tapeçaria viva da existência, entrelaçado no próprio tecido da realidade. Sincronicidade. Aqueles momentos em que o universo parece piscar para você, como uma música no rádio ecoando seus pensamentos, ou um encontro casual que muda tudo, não é algo aleatório. É um vislumbre da conexão profunda entre sua mente e o coração, pulsante da realidade. Isso não é apenas uma ideia poética, é uma verdade sustentada por evidências, que desafia tudo o que nos ensinaram a acreditar. Pense naqueles instantes em que a vida parece falar com você, quando um símbolo insiste em aparecer ou um encontro inesperado parece predestinado. A psicologia mostra que esses eventos muitas vezes marcam pontos de virada, guiando-nos no crescimento pessoal de formas que desafiam a simples causa e efeito. Não são meros acasos estatísticos, são placas de sinalização de uma ordem oculta. No entanto, a ciência convencional muitas vezes os descarta como ilusões,
e a psiquiatria pode rotular experiências profundas, como as de meditação ou momentos de quase morte, como alucinações. Mas pesquisas contam outra história. Esses estados podem revelar insights surpreendentemente precisos, conectando-se a um poço de sabedoria além da percepção comum. A história está cheia de exemplos. Einstein não foi o único a conceber a relatividade. Outros chegaram às mesmas conclusões ao mesmo tempo, sem qualquer contato. Newton e Leibniz desenvolveram o cálculo de forma independente, e Darwin dividiu sua teoria da evolução com Wallace, como se todos estivessem bebendo do mesmo rio cósmico. Artistas e inventores como Tesla, que via suas máquinas prontas em sua mente, ou Mozart, que ouvia sinfonias inteiras num lampejo, descrevem suas criações como dons de algo maior. O matemático Ramanujan, sem formação avançada, escreveu equações tão complexas que levaram décadas para serem validadas, dizendo que vinham de uma fonte divina. Essas não são apenas histórias, são pistas de que nossas mentes podem acessar um reservatório compartilhado de sabedoria. A medicina também revela essa conexão. O efeito placebo, onde a crença sozinha pode curar, mostra o poder da mente sobre o corpo, ligado por neuropeptídeos que conectam emoções à saúde física. Estudos até mostram que pessoas emocionalmente ligadas, como mães e filhos, compartilham momentos de intuição inexplicáveis, desafiando distâncias e lógica. Esses não são caprichos, são provas de uma rede mais profunda, o que Jacobo Greenberg chamou de latice, um campo universal onde a consciência flui livremente. Essa perspectiva muda tudo. Você não é um indivíduo isolado, é uma faísca de uma inteligência maior, e cada pensamento seu reverbera pelo cosmos. Sincronicidades são convites para acordar, para enxergar seu papel nessa realidade vibrante. Mas esse conhecimento ameaça quem prospera no controle, mantendo-nos fragmentados e desconectados. Reconhecer seu lugar no latice derruba esse poder, libertando você para viver como co-criador consciente da existência. A escolha é sua: continuar como espectador de um mundo aleatório ou abraçar um universo vivo que fala com você a cada instante. O que você vai escolher? Se este vídeo abriu seus olhos para o poder da sincronicidade, não pare por aí. Curta, compartilhe com quem precisa ouvir isso e inscreva-se no canal para mais conteúdos que vão expandir sua visão do universo. Deixe nos comentários qual foi a maior coincidência que você já viveu. Vamos construir essa jornada juntos.